Meu testemunho, eu tenho certeza que ele vai edificar muitas pessoas que sofrem de pânico de avião. Eu dizia que eu não tinha medo de andar de avião, eu tinha pânico. Jesus. Então era assim, eu ia viajar, mas eu passava por uma crise tão forte que eu ficava 3, 4 dias antes da viagem já passando mal. Eu chegava no aeroporto, eu já tinha crises. Era assim, boca seca, a mão formigava, eu ficava gelada. Dentro da aeronave, parecia que eu estava sendo... assim, alguém estava me perturbando o tempo todo. Eu ficava, assim, transtornada. Essa é a palavra. O ano passado, em março... Nunca aconteceu nada? Nunca aconteceu nada, na infância, nada. O ano passado, em março, nós tivemos um encontro... Acho que foi em março que nós tivemos o encontro do medo. É, isso mesmo. E a senhora fez uma oferta, e a senhora disse assim na hora da oferta: você vai entregar uma oferta que vai quebrar esse medo. De tudo que você tem, seja em qual área for. Eu vim aqui na frente com a minha oferta e falei: Senhor, eu quero ser liberta. Porque por mais que eu consiga viajar, porque é um medo tão complicado que tem pessoas que nem viajam, compram passagem e não vão. Verdade. Elas ficam transtornadas. Tem um nome, acho que chama aerofobia. Eu fui ver até um curso, eles fazem um curso com as pessoas que têm esse tipo de medo, que custa R$8.000, bispa. Que é isso? Né? E a gente fica pensando, a gente paga e depois continua com medo, né? Não vai adiantar nada. E aí eu coloquei isso diante do Senhor. Falei, não, Senhor, eu vou ser curada, porque eu vou viajar com tranquilidade. Amém. Em maio eu tive uma viagem internacional, depois da marcha. E aí eu tive um pouco de medo, tanto na ida quanto na volta. E eu chorei quando eu voltei, porque eu falei para Deus, eu queria muito dar o meu testemunho de que eu estou curada. E aí, em novembro, Deus me deu uma grande surpresa. Deus abriu as portas e eu fui com 6 pessoas da minha família para Israel. Gente, vocês estão ouvindo? 6. As coisas que aconteceram no pior ano de crise. 6. Pensa, ela foi com a família toda. Me emociona muito falar de Israel, porque assim, eu tenho um desejo que todos pudessem ir para Israel, uma vez, bispa, para vocês sentirem o que é aquilo. O espiritual toca a sua vida na hora que você põe o pé na terra. É muito forte, gente. Muito, muito. E quando eu cheguei lá com a minha família, eu saí daqui do Brasil com um louvor, o tempo todo no meu ouvido, que era Jesus está aqui. Amém. Então, nas nuvens, quando eu tinha crise, eu escutava a senhora falando: olha, tem anjos aqui ao teu redor. Mesmo que você não está vendo, tem anjos. Aleluia. E ele fala, ele cuida de você. Não tenha medo. E foi assim que eu fui. Bispo, eu cheguei em Israel. Nós tivemos momentos fantásticos do Senhor lá. Eu passei por muitos lugares que marcaram a minha vida. Por exemplo, fala de um. Bom, o batismo no Jordão é um deles, né? Gente, eu tive uma experiência tão forte ali naquele batismo, dessa vez. Israel é uma coisa assim que eu sinto falta. Que eu saio de lá e eu falo, Senhor, me ajuda para eu vir de novo. De novo. Você pode ir, você já coloca como um pedido no seu caderno. Amém? Em nome de Jesus, a gente vai para o grupo de estudos, é um grupo menor, agora em maio, e também em outubro com a peregrinação. Por que não? Amém? Verdade. E me marcou alguns lugares que foram Banias, que é onde que tem a gruta do Deus do pânico, e o apóstolo quebrou todo o pânico ali. Isso foi um dos momentos que me marcou, e eu falei, Deus, eu vou sair daqui curado. Amém. Passamos pelo Rio Jordão, mas teve um lugar que me impactou muito, bispa, que foi o Muro das Lamentações. Quando eu coloquei a mão naquele muro, eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero sair daqui completamente curada, mas de uma forma que as pessoas olhem e não falam que é mudança, é transformação, porque mudar a gente pode voltar, né? Transformar, não. E eu senti muito o poder de Deus naquele lugar. E no último dia que nós fizemos o altar lá em Obed-Edom, eu entreguei uma oferta que foi a minha oferta consagrando e declarando que eu já saía de lá curada. Resumo. Voltamos para o Brasil. Quando eu cheguei no aeroporto, a Miriam, que sempre me acompanha, a Bispa Maria do Carmo, que chegou a orar comigo no avião, eu sempre pedia para sentar no começo do avião, porque eu falo que atrás ele balança mais. A minha cadeira era 42 e terminava na 43, ou seja, era teste mesmo.
A minha família falou para a Miriam assim, tá tudo bem com ela hoje? A Miriam falou assim, ela já acordou diferente. Ela tá bem. Aleluia. Ela já acordou diferente. Aleluia. Eu cheguei no aeroporto, peguei o avião, vim tranquila, vim conversando com a Bispa Maria do Carmo. Quando a gente chegou de Roma para fazer a última escala, na madrugada teve uma turbulência. E em tempos de turbulência eu ia ficar completamente desesperada. Bispo, eu dormi na turbulência. Gente. Dormi. E das poucas vezes que eu acordei, eu falei, Deus, dá para parar de chacoalhar só um pouquinho que eu queria dormir mais. Então, é algo que eu precisava dividir. Deus quebrou esse ciclo de medo na minha vida. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Só quem já foi escravo do medo sabe o que é isso. Deus é fiel, mas que vê. Amém, queridas.